Oi, gente. Tô voltando aqui com casos sobrenaturais, a série Vampiros da Vida Real, com o terceiro episódio, e eu vou falar para vocês sobre Richard Chase, o vampiro de Sacramento. Peço desculpa se eu gaguejar, como vocês sabem, eu tive um probleminha de saúde e minha fala tá um pouco diferente. Tô gaguejando bem mais do que o normal. O xerife Duane Law disse que foram os crimes mais sarcásticos, sem sentido, bizarros que ele viu em 28 anos de carreira. O vampiro de Sacramento atuou entre o mês de dezembro de 1977 até o mês de janeiro de 1978, cometendo várias invasões, badernas e 6 mortes grotescas. Na época chamaram 2 agentes do FBI para traçar o perfil, cada um à sua maneira. O nome deles, um é o Heisler e o outro é o Vopargel. Os crimes começaram no dia 27 de dezembro de 1977, quando uma senhora acionou a polícia dizendo que alguém havia passado de carro perto da casa dela e atirado nela sem motivo algum. 2 dias depois, no dia 29 de dezembro de 1977, alguns quarteirões da onde havia acontecido o incidente com a mulher, o senhor Ambrose Griffin foi alvejado em casa, da mesma forma que a mulher. Um carro passou, atirou nele, só que ele não teve a mesma sorte, os tiros pegaram ele e ele morreu a caminho do hospital. No dia 30 de dezembro de 1977, um menino de 12 anos estava andando de bicicleta quando ele foi atacado por um jovem de mais ou menos 25 anos, de cabelos castanhos, estava com jaleco laranja, e ele estava passando de carro e resolveu atacar o menino conseguiu escapar, avisando a polícia. No dia 23 de janeiro de 1978, o casal Edward chamou a polícia porque ele percebeu que a casa deles tinha sido invadida. E o marido, ainda, quando ele entrou, ele pôde ver que o invasor estava lá dentro e estava fugindo pelos fundos. Quando a polícia chegou e eles entraram na casa, viram que a casa estava totalmente revirada, uma baderna, uma bagunça. E olha que chocante, o invasor tinha urinado numa pilha de roupa de bebês recém-lavadas, que era o bebê do casal. A mulher tinha lavado, passado, estava tudo lá, a pilha bonitinha. Aí ele foi lá, urinou em cima daquelas roupas e depois foi e defecou dentro do berço da criança. Sinceramente, não tem palavras para isso. Jane Layton disse que era uma mulher, a Jane Layton, que umas horas antes dessa invasão acontecer, ela viu um cara espreitando a casa dela. Aí ela estava no jardim, aí ela olhou assim, viu que o cara estava espreitando, aí ela entrou dentro de casa, olhou pela porta assim da frente, que era uma porta de vidro, aí o cara se aproximou, ela ficou frente a frente com ele, aí ele olhou ela de cima a baixo e foi embora. E a descrição era a mesma do invasor da casa dos Edwards. No mesmo dia, a poucos metros dali, Teresa Wally foi achada morta pelo marido. Ela estava grávida de 3 meses, gente. O seu corpo estava jogado de costas para o chão. A malha dela estava levantada, deixando os seios à amostra. A calça e a calcinha estavam abaixadas até o tornozelo. Seus joelhos estavam afastados, indicando que ela tinha sofrido violência sexual. Além disso, o seu torso tinha sido aberto do osso externo e até partes baixas assim, e tudo que
tava, seu baço estava para fora, tinha o intestino para fora. Ela foi esfaqueada várias e várias vezes no pulmão, no rim, no seio. Ela teve quase o seio esquerdo arrancado. O rim foi tirado e colocado novamente debaixo do fígado. O pâncreas estava totalmente cortado em pedacinhos. O legista disse que ele não era um cirurgião. Ele falou assim, não, esse cara não é um cirurgião, não é um médico, ele não tem experiência médica, mas ele tem uma experiência amadora, então provavelmente ele treinou com animais pequenos para fazer o que ele fez com a moça. Eles encontraram o banheiro da casa todo sujo de sangue, na banheira tinha uma água vermelha, do lado do corpo tinha um copo de iogurte, também cheio de sangue. Aí eles começaram a suspeitar que ele tinha bebido o sangue dela. E vários círculos estavam em volta do corpo, como se ele tivesse pego um balde, colocado o sangue dentro para poder tomar, drenar, alguma coisa. Fezes de animais foram encontradas dentro da boca da mulher. E durante as investigações, eles descobriram que 2 dias antes do assassinato dela, um cara tinha passado por lá e comprado uns filhotinhos, passado na vizinhança e comprado uns filhotinhos de uma família, 2 filhotinhos. E esses filhotinhos foram encontrados também um tempo depois, uns dias depois, mortos perto da casa dos Wallins. Então ele pegou os bichinhos, tadinho, maltratou, decepou, judiou dos cachorrinhos, matou os cachorrinhos, depois foi lá e matou a senhora Wally. Que dó, né? Imagina o marido encontrando a mulher grávida de 3 meses naquela situação. No dia 27 de janeiro de 78, 4 dias depois disso, a Evelyn Mirotti foi encontrada em sua casa com as pernas abertas. Ela estava deitada sobre a cama, as pernas dela estavam abertas. Ela tinha um ferimento na cabeça. Ela estava enviscerada, estava com as vísceras todas para fora. Ela foi sodomizada. Quem não souber o que é ser sodomizada, procure no dicionário. Teve vários ferimentos pelo corpo de facada. Seu sangue também havia sido bebido, como da senhora Wally. Esse foi o lugar, talvez o ataque mais brutal dele. Porque, além dele ter feito tudo isso com essa mulher, ele ainda deu um tiro na cabeça de um amigo dela, o Dan Meredith, que estava lá. Matou o filho dela de 6 anos também, com um tiro na cabeça. Ela estava cuidando de um sobrinho de menos de 1 ano. Ele pegou o bebê, matou o bebê, ainda levou o corpo. Quando eles souberam que havia um bebê lá, já tinha passado várias horas. E só souberam que o menino estava na casa porque a mãe do menino chegou. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Ele estava com a minha prima. E depois, investigando, encontraram pedaços do cérebro do neném no banheiro. E aonde o neném estava dormindo também havia sangue no travesseiro. As investigações continuaram e o Chase foi preso. Logo foi preso. Não encontraram o neném com ele, mas a casa dele, gente, vocês não têm noção do que era aquilo. Era uma casa toda uma baderna, havia muito sangue, havia pedaços de animais, de cachorros. Eles encontraram mais de 12 coleiras de cachorros, só que não encontraram os animais vivos lá. Eles encontraram pedaços, como se eles tivessem picado e colocado os pedaços dentro da geladeira. Ele consumia sangue dos animais e das pessoas. Ele era totalmente louco. Algum tempo depois, eles encontraram o bebê
com ferimento a bala na cabeça. Ele estava numa igreja, ele tinha sido ainda degolado, a criancinha havia sido degolada. O corpo estava meio mumificado, o dorso, e a cabeça do neném estava debaixo do dorso lá na igreja. Então, quando ele foi julgado em 2 de janeiro de 1979, ele estava sendo julgado por 6 crimes. O promotor Ronald Tutterman queria, porque queria a pena de morte dele, mas o advogado Ferry Seleman estava fazendo de tudo para ele ser condenado como insano, para ele poder ter o direito de ser tratado no manicômio. O bebezinho, ele só foi reconhecido pelas roupas, gente, porque metade da cabeça dele também... No dia 25 de dezembro de 1980, o Chase cometeu suicídio em sua cela. Ele tinha que tomar um remédio lá, um tal de Senican, para as doiduras dele. Aí o que ele fazia? Ele não tomava, ele ia aguardando aquele remédio, até que um dia ele tomou tudo de uma vez e teve uma intoxicação tóxica. Desculpa, gente. Ele se matou. A realidade dessa, tomou uma overdose desse Senican. Com certeza o Arthur vai rir da minha cara porque eu não consigo falar tóxica. Agora, então, depois do meu probleminha, eu não consigo falar mesmo. Um filme, em 1992, foi baseado nesses crimes, que é o Unspeakable. Alguma coisa assim. Desculpa, gente, tá difícil aqui. Em entrevista ao Vopargel, um dos agentes do FBI que estava traçando o perfil dele, Chase disse que precisava beber o sangue das vítimas, ou de animais, ou de humanos, porque o seu estava envenenado. Que a mãe havia envenenado ele por ele ser judeu, que era uma mentira deslavada, ele não era judeu. E porque a mãe havia envenenado, o sangue dele estava virando areia, então ele precisava consumir sangue de outras pessoas. E entre outras baboseiras mais que ele inventou lá, falou. Ele sofria, na realidade, de uma doença super rara, chamada Síndrome de Renfield. E ela tem 4 estágios. A pessoa acredita que precisa beber o sangue para viver. Ela tem 4 estágios. O pior estágio é quando ela tem que começa a beber o sangue de pessoas, mas é muito. Normalmente ela compra em hospitais, a bolsa, assim. Mas são poucas as pessoas que chegaram a cometer homicídios para satisfazer essa necessidade de tomar o sangue. A maioria fica na zoofilia, que é tomar o sangue de outros animais. É um caso bem pesado. Quem tiver interesse, eu recomendo o livro da Ilana Kazoy. Faço também as suas pesquisinhas. Eu confesso que eu achei interessante por se tratar de um vampiro, né? De uma pessoa que é considerada vampiro por causa da síndrome. Mas eu estava lendo no livro da Ilana, Louco ou Cruel, tem o açougueiro da Ucrânia lá, que eu acho que foi bem pior que ele. Gente, espero que você tenha gostado, que vocês tenham gostado. Gente, por favor, me perdoe por eu estar gaguejando. Alguns de vocês já sabem, eu tive um pequeno AVC e eu tô com algumas sequelinhas, como o braço tá sem força, meu braço direito. Minha visão periférica foi afetada, mas provavelmente vai voltar. Mas o que está me incomodando muito é eu não conseguir pronunciar algumas palavras e eu estar gaguejando. Isso está me deixando muito irritada. Eu acho que quando eu fico nervosa piora mais. Mas eu tô bem.
O que importa é isso, podia ter sido pior, eu tô bem. E eu vou me recuperar e voltar a ser exatamente como eu era, isso se eu não melhorar, né? Ficar melhor ainda. Um beijo grande para vocês. Semana que vem teremos o 4º episódio. Espero que vocês gostem. Tchau!